paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou a Williane e hoje eu vim te entregar uma palavra. Hoje eu vim falar sobre não desprezar pequenos começos. Porque nós temos muitos sonhos, nós sempre projetamos muitas coisas e muitas vezes a gente imagina que a gente colocando esses sonhos na mão de Deus, Deus vai mandar tudo ali literalmente pronto. Ele pode mandar pronto sim, não há limites para Deus. Mas muitas vezes a gente tem que iniciar de algum ponto. E nós temos que ver aquilo que nós temos nas nossas mãos. Às vezes a gente acha que o que nós temos é pequeno e aquilo pode ser muito poderoso quando Deus está na frente daquilo. O bom exemplo eu posso falar de Davi. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele pegou algumas pedrinhas ali com a sua funda. Era algo muito pequeno, era algo muito irrisório para um gigante, que era um gigante de batalha, acostumado com guerras, um gigante forte. Para iniciar, ele era um gigante, era muito maior do que Davi. Ele ainda estava com roupas de guerra, então ele tinha muitas proteções para que a espada não chegasse a furar a sua carne, não é? E Davi foi ali guerrear com ele. E a atitude de Golias, nós vamos ver ali em 1 Samuel 17, no versículo 42, fala assim: E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Então ele viu aquele rapaz bonitinho, ele não tinha nenhum tipo de armadura, porque não coube nele, né? Ficava muito grande a armadura, porque ele era pequeno, ele era moço, ele era uma pessoa muito jovem, não era ainda um adulto. Então ele desprezou Davi e falou assim: Nossa, vocês me enviaram um cachorro, olha quem vocês enviam para me enfrentar. Mas ali, Davi, numa atitude de fé, falou assim: Não, você vem contra mim com espadas, mas eu vou contra você com o Deus dos exércitos. Ele sabia quem era Deus. E aí, quando ele colocou Deus à frente, com o que ele tinha na mão, que parecia pouco, ele derrotou um gigante. Qual a probabilidade dele conseguir atirar uma pedra literalmente num ponto em que não tinha proteção, né, do elmo na cabeça? Qual era a probabilidade? Qual era o tamanho desse gigante para o tamanho de Davi? Ele estava com uma funda ali, que é parecido com estilingue, né? Então, a gente fica imaginando e a gente vê que a probabilidade de não dar certo era muito grande. A gente pode aqui falar de várias formas de que isso não podia dar certo. De que, olha, Davi, você vai ser morto, porque, olha, não tem como. Mas como ele colocou Deus à frente, Deus fez. Deus foi à frente. E com Deus nós não perdemos lutas, nós não perdemos batalha. É Ele que nos dá força para continuar, para ir além. É o Senhor que faz todas as coisas. Então, quando nós colocamos Ele à frente, mesmo que a gente tenha só um pouquinho de coisa nas nossas mãos, é o Senhor que faz acontecer, não somos nós. Então, nós não temos que desprezar esses pequenos começos, né? Uma outra história que eu trouxe aqui também está lá em 1 Reis 18, 44. Que vai falar de Elias. Elias, ele estava ali no reino do rei Acabe, né? E eles cultuavam a Baal. O rei Acabe, a Jezabel, eles cultuavam ali a Baal. E não chovia naquele local, já tinha 3 anos. Então o profeta Elias, ele desafiou os profetas de Baal a invocar o Deus deles, né?
Aí eles foram até o local de sacrifício. Cada um deles sacrificou um bezerro ali no altar. E aí os profetas de Baal começaram a orar para que Baal consumisse aquele sacrifício. E Baal não respondia. E Elias até começou a brincar. Nossa, o seu Deus está dormindo. E tal. E ele não respondia de forma alguma. Então, a Bíblia vai dizer que Elias, ele apronta ali o holocausto de bezerro. E ele manda jogar muita água. Ele enche de água. Diz que a Bíblia fala que encheram os regos de água ali. Então tinha muita água em cima daquele holocausto. Molhou a terra do lado e tudo, as pedras. E aí Elias começa a orar ao Senhor para que o Senhor enviasse o fogo do céu para que acendesse aquele holocausto, para que Deus consumisse aquele holocausto. E Deus assim fez. E foi algo tão poderoso que o fogo que desceu do céu, ele consumiu toda aquela água, deixou a terra que estava ali em volta seca, consumiu o holocausto tudo. E as pessoas que estavam ali, elas começaram a reconhecer que Deus era o Senhor. Eles começaram a falar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles reconheceram que Deus estava ali, que era um Deus que respondia, que era um Deus vivo, que era o Deus verdadeiro. E ali, Elias ordenou que prendessem, né, os profetas de Baal, e eles os mataram depois, né, no riacho de Quizon. Mas após esse episódio, Elias falou com o rei Acabe, olha, você pode ficar tranquilo, pode ir para sua casa, comer, beber, que vai chover. Só que Elias não ficou parado esperando a chuva. Ele foi para o monte, ele subiu no Monte Carmelo e começou ali a orar. A Bíblia fala que ele prostou o seu rosto ali no meio das pernas e ele estava ali orando, buscando a Deus. E ele falou para o servo dele, olha, sobe lá ali no ponto mais alto aqui do monte e vê se tem nuvem, vê se tem sinal de chuva. E aí quando o servo dele voltou, ele falou, não tem chuva nenhuma, não tem sinal nenhum. O céu está todo aberto. E ele continuou orando e falou assim para o servo dele, sobe lá mais 7 vezes. A gente sabe que o 7 é um número ali profético, né? O número da perfeição. E aí ele continuou orando ali, clamando a Deus. E aí na 7ª vez que o servo subiu, ele voltou com a notícia que tinha uma pequena nuvem. Do tamanho da mão de um homem. Agora pensa comigo. Na imensidão do céu, a pessoa estava no cume de um monte, está vendo todo o reino. E tinha uma nuvenzinha pequena lá longe. Aí Elias fala assim, ótimo, avisa todo mundo que vai chover. Olha a fé desse homem. Porque no local que não chovia há 3 anos, eles precisavam de muita chuva. Chuva para encher os rios, chuva para molhar a terra. De fato que quando a terra começa a ficar muito seca, ela racha toda, então uma chuva, né, ali para efetivamente trazer vida àquele reino, trazer vida às plantas, para que tenha água ali guardada o suficiente para dar aos animais, para encher todos os rios, os lagos, enfim, as cisternas, tudo. Então tinha que ser muita chuva. E aí Elias viu uma nuvem pequenininha e ele já creu. Ele creu no Deus que faz tudo completo. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz, ele não inicia uma obra que ele não vai terminar. Se ele iniciou uma obra na sua vida, ele vai terminar. Ah, mas está demorando. Ele vai terminar. É no tempo dele. Muitas vezes é a gente que não está preparado para receber aquilo ali ainda. A gente que não está ali
ali com o coração voltado realmente a Deus para receber aquilo. Às vezes a gente é a nossa própria pedra ali no meio do caminho. Mas quando a gente se volta a Deus, para que Deus venha nos revelar o que deve ser mudado, atitudes nossas, ou que Deus venha dar direção para que a gente faça as coisas corretas, para que tenha a finalidade daquilo que Deus preparou para nós. Nós temos que segurar nossa ansiedade, nós não podemos nos precipitar, porque às vezes nós sabemos ali das promessas de Deus para nossa vida e a gente quer tomar atalho. A gente quer tomar atalho para receber logo a bênção. E as coisas não funcionam assim. Deus, ele já tem um plano traçado e o plano de Deus, ele é perfeito. Então nós temos que ter fé. Assim como Elias, ele viu que Deus tinha recebido o holocausto e ele sabia quem Deus era. Ele sabia que Deus ia trazer a chuva. E ele continuou clamando, mesmo sabendo que Deus já ia fazer. Ele continuou clamando ali, orando, buscando ao Senhor até o primeiro sinal. Quando veio um primeiro sinalzinho ali, ele falou assim, pronto, pode avisar todo mundo que a chuva está chegando. Se preparem todos, peguem os baldes, coloca tudo na rua, vamos que a chuva está vindo. E era uma nuvem muito pequena. E Deus fez. Choveu naquele lugar. Choveu bastante naquele lugar. E se Elias tivesse desprezado essa pequena nuvem? Tivesse começado a murmurar e falado assim, nossa, Senhor, não chove aqui nesse canto há 3 anos. A gente precisa de muita chuva, não é pouca. O Senhor me manda uma nuvenzinha pequena. Do que isso vai adiantar? Para que o Senhor mandou então? Não é? Mas não, ele creu no Deus que faz tudo completo, que faz tudo certo, que sabe das nossas necessidades, das nossas angústias. Ele sabe de todas as coisas. E por isso, choveu naquele lugar. Eu creio que ali foi uma bênção muito grande ali e as pessoas puderam ver a soberania de Deus. Eles já tinham visto ali no holocausto, depois eles viram a chuva. Imagine como não ficou o coração desse povo, não é? Infelizmente, o coração de Jezabel não ficou da mesma forma, porque ela se revoltou, que Elias tinha matado, né? Eles tinham matado, ele tinha ordenado, na verdade, que matassem os profetas de Baal. E ela não concordou, ela era uma profetisa de Baal. E ali começa uma perseguição, né, com Elias. Se ela tivesse reconhecido que o Senhor era Deus, que o Senhor tinha feito tudo aquilo, o final dela, com certeza, teria sido um final maravilhoso. Um final de um reinado longo ali, junto com o rei Acabe. Uma vida longa, uma vida próspera, uma vida abençoada ali por Deus. Mas como ela não seguiu isso, ela continuou com o coração duro, teve o final que ela teve, que não foi bom, não foi bonito. Então que a gente possa valorizar os pequenos começos, não desprezar aquilo que o Senhor deu nas nossas mãos, seja o que for. E nós temos que colocar tudo nas mãos do Senhor, buscar nele a direção que nós precisamos para que tudo corra conforme o Senhor já colocou no coração dele. Então que a gente busque realmente a Deus, que a gente valorize tudo que nós temos nas nossas mãos, mesmo que pequeno, porque as coisas crescem, as coisas elas podem ter um patamar totalmente diferente. E só que Deus ele tem que estar na frente. Quando nós colocamos Deus na frente, nós colocamos uma força sobrenatural, uma força que não um Deus que não perde batalhas, um Deus que não tem empecilhos para ele, não tem limites para ele. Então nós temos que colocar esse Deus à frente de tudo. E nós irmos depois fazendo a nossa parte,
fazendo o que temos que fazer debaixo da direção do Espírito Santo. Porque se a gente for atrás e fazendo tudo errado, não obedecendo aquilo que Deus tem nos ordenado, tem nos falado para fazer, também não vai dar certo. Mas se a gente obedecer a Deus e seguir corretamente a direção dele, que nós vamos ter através do Espírito Santo, com uma vida ali com Deus, de oração, de busca, então com certeza nós teremos uma vida boa, próspera, feliz. Nós seremos abençoados em tudo que nós fizermos e que ainda que a gente esteja em batalhas, o Senhor estará conosco, nos garantindo a vitória. Ali, batalha por batalha, até que a guerra esteja ganha. E ela já está ganha porque é o Senhor que vai à nossa frente. O Senhor não perde lutas. O Senhor não perde batalhas. Não tem nenhuma batalha que o Senhor entrou para falar, nossa, perdeu. Não, pelo contrário. Todas as batalhas que o homem entrou sem ter Deus, ele perdeu. Todas as batalhas que o homem enfrenta sem colocar Deus na frente, sem pedir a estratégia de Deus, todas são perdidas. Na Bíblia tem várias assim, mas todas as que Deus fala, vai, mesmo que você esteja em minoria, Deus, ele dá estratégia. Deus, ele faz as coisas acontecerem ali, sem ser pela sua força, mas pela força dele. Então, se nós cremos no poder de Deus, buscarmos o poder de Deus, buscarmos a Deus e seguirmos todas as direções dele, nós teremos vitória também. Que Deus tenha te abençoado com essa palavra, que essa palavra tenha falado com você da mesma forma que falou comigo, e que Deus abençoe e até a próxima.